Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Me chamo Jaqueline e sou professora de História da Educação de Jovens e Adultos. Na nossa aula de hoje, falaremos sobre a ditadura militar no Brasil. Você sabe o que significa ditadura? Quando ela se instalou no Brasil? Como eram os direitos do cidadão no período da ditadura? Essas e outras perguntas responderemos no decorrer da nossa aula de hoje. Então vamos lá? Vamos começar? Gostaria de começar explicando o que é ditadura militar. Ditadura militar, ou regime militar, é o regime político no qual membros das forças armadas de um país centralizam o poder político e administrativo do Estado em suas mãos, negando à maior parte da população o direito à participação e à decisão nas instituições estatais. Resumindo, a ditadura é o processo em que o poder político não pertence mais a um presidente eleito, mas sim aos militares. O povo, por sua vez, também perde seus direitos. Um exemplo claro da perda desses direitos é o direito de ir e vir. Nos dias atuais, podemos sair de casa no momento que quisermos. Nada nos impede, não é mesmo? Pois o direito de ir e vir está resguardado por lei. Na época da ditadura, as pessoas não podiam transitar livremente pelas ruas em determinados horários. As pessoas que transitavam sem algum tipo de documento ou destino certo eram sujeitas a serem paradas e vistoriadas pela polícia. Além de perder a liberdade de ir e vir, as pessoas também perdiam a liberdade de expressão. De forma nenhuma podia ser falado o que queria e o que se pensava. Um enorme direito também que foi perdido nessa época foi o direito ao voto. Durante a ditadura militar, não ocorreram eleições. A escolha do governante era feita pelos chefes militares. Então, quem determinava quem ficava no poder ou não eram os militares. Os governos da época eram diferentes. Além de serem escolhidos pelos militares, não tinham vigência de 4 anos, como são os nossos governos atuais. A seguir, vejamos alguns governos da época ditatorial. Nós tivemos o governo Castelo Branco, de 1964 a 1967. O então governante Humberto de Alencar Castelo Branco, eleito pelo Senado Federal, teve seu direito ao poder retirado com diversas intervenções militares. Vejamos alguns marcos do seu governo. Estabelecimento de eleições diretas e permanentes. As eleições diretas são aquelas que os candidatos a exercerem mandato político não são eleitos diretamente pelo povo, mas um colégio eleitoral. Também tivemos nesse mandato a cassação de mandatos. Tivemos também os direitos políticos e constitucionais retirados. A partir daquele momento, o povo estava sujeito a normas e regras impostas pelos militares. Esse governo também foi marcado pela intervenção dos militares em movimentos sindicalistas. Também teve a nova Constituição que institucionalizou a atuação dos militares e o regime imposto. Agora nós vamos para o governo do general Costa e Silva, que foi de 1967 a 1969. Esse governo foi marcado por diversas intervenções militares, marcado também pela perda dos direitos. Vejamos mais alguns pontos principais
desse governo. Esse governo foi marcado por protestos e manifestações sociais. Nesse governo, houve o crescimento também da oposição. Ocorreram passeata dos 100 mil, organizadas pela União Nacional dos Estudantes. A passeata dos 100 mil foi uma manifestação popular contra a ditadura militar brasileira, organizada pelo movimento estudantil. Ocorreu em 26 de julho de 1968, na cidade do Rio de Janeiro, e contou com a participação de artistas, intelectuais e outros setores da sociedade brasileira. Também nesse governo aconteceu a paralisação de fábricas em protesto contra o regime militar. Houve também a decretação do ato institucional AI-5 em 13 de dezembro de 1968, que foi considerado o mais rigoroso, pois aposentou pessoas de alto cargo, cassou mandatos, retirou o habeas corpus e a violência dos militares cresceu ainda mais. Também na época da ditadura militar, nós tivemos o governo da junta militar, de 31 de 8 de 1969 a 30 de 10 de 1969. Com Costa e Silva doente, assumiu o poder a junta militar, formada por Aurélio de Lira, do Exército, Augusto Radamacher, da Marinha, e Márcio de Souza, da Aeronáutica. A junta ficou no poder apenas 3 meses. Vejamos alguns pontos relevantes desse tempo que eles ficaram no poder. A oposição sequestrou Charles Ebrick, embaixador dos Estados Unidos, pedindo a liberação de 15 presos políticos, que foi atendida com êxito. Em 18 de setembro, os militares decretaram a Lei de Segurança Nacional, que permitia o exílio e a pena de morte para situações que envolveram a guerra psicológica. Também tivemos o governo de Emílio Garrastazu Médici, de 1969 a 1974. O governo Médici foi escolhido pela junta militar. Esse governo foi marcado pela censura, tortura e exílio de muitas pessoas para fora do Brasil. Vejamos alguns pontos principais desse governo. Governo com alta repressão social. Período conhecido como Anos de Chumbo. Também foi um governo em que mídias, revistas, livros, teatros, museus, filmes e etc. todos sofreram censura. O uso da vitória do Brasil na Copa do Mundo foi tido como propaganda política. Esse governo também foi marcado pela investigação, tortura e exílio de várias pessoas, como professores, artistas, escritores e músicos. Nesse governo também ocorreu o milagre econômico. O Produto Interno Bruto, conhecido como PIB brasileiro, aumentava constantemente. Haviam investidores internos e empréstimos do exterior para o desenvolvimento de empregos, construções e infraestrutura. Porém, tudo deveria ser pago futuramente, mas a má organização do governo gerou uma grande dívida externa e superinflação futura. Inflação refere-se ao aumento contínuo e generalizado dos preços em uma economia. Também tivemos o governo Geisel. Com o governo Ernesto Geisel, a democratização foi voltando aos poucos. Com ela, alguns direitos do povo. Vejamos alguns marcos desse governo. Esse governo foi marcado pela alta insatisfação popular.
também tivemos a crise do petróleo e a crise mundial. Nesse governo também iniciou a abertura da política e os militares insatisfeitos geraram ataques contra as pessoas da oposição. Também tivemos o governo João Batista Figueiredo, que aconteceu de 1979 a 1985. No governo Figueiredo, a ditadura foi perdendo a força, mas ainda havia um longo caminho a ser percorrido para chegar a uma democratização. Vejamos alguns marcos desse governo. Nesse governo foi decretado a Lei de Anistia, que permitia que brasileiros exilados voltassem ao Brasil. Também tivemos a representação dos militares contra a volta à democracia, que continuou e novos atentados surgiram. Também houveram as manifestações das diretas já, pedindo eleições diretas para presidente. Ocorreu também o pluripartidarismo, que voltou a existir. Surgiu também o PT, Partido dos Trabalhadores, e PDT, Partido Democrático. E houve também a conquista da redemocratização ao final do governo. Agora que conhecemos um pouco mais, agora conheceremos um pouquinho mais sobre as diretas já. Agora que já vimos os tipos de governo e quais foram os governos da época da ditadura militar. As diretas já foi um dos primeiros movimentos pró-democracia, criado ainda na época da ditadura militar. Direta já foi um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República do Brasil. O movimento contou com a participação de partidos políticos, representantes da sociedade civil, artistas e intelectuais. O movimento começou em maio de 1883 e foi até 1984, tendo mobilizado milhões de pessoas em comícios e passeatas. Mesmo sendo marcado por significativo apelo popular, o processo de eleições diretas só ocorreu em 1989, ou seja, 29 anos depois da escolha do último presidente, em 3 de outubro de 1960. Após a publicação da Constituição de 1967, a escolha do presidente passou a ocorrer por meio do voto do colégio eleitoral. Essas eleições eram chamadas eleições indiretas. A partir de 1979, o governo militar iniciou o processo de retomada da redemocratização com a Lei de Anistia. O general João Batista Figueiredo foi o último presidente do regime militar e ele determinou a abertura do país, que iria ocorrer de maneira lenta e gradual. Voltando à Lei de Anistia no Brasil, é a denominação popular dada à Lei de número 6.683, sancionada pelo presidente João Batista Figueiredo após uma ampla mobilização social, ainda durante a ditadura militar. A lei permitiu o retorno de todos os acusados de crime político no período de regime militar. Bom, agora que já vimos um pouco mais sobre o nosso conteúdo, vamos juntos fazer a nossa atividade de fixação? Vamos dar início? Nós vamos ler toda a nossa atividade juntos e, posteriormente, nós vamos responder juntos também. Vamos lá? Aqui na pergunta de número 1. O que é ditadura militar ou regime militar? 2. Na época da ditadura, nossos direitos foram preservados? 3. Como o governo era escolhido no período da ditadura militar? E 4.
Em sua opinião, nos dias atuais, somos livres ou vivemos em algum tipo de ditadura? Agora que já lemos as 4 perguntas, vamos respondê-las juntas? Vamos lá? Pergunta de número 1. O que é a ditadura militar ou regime militar? O regime político no qual membros das forças armadas de um país, marinha, aeronáutica e exército, centralizam o poder político e administrativo do Estado em suas mãos. Pergunta de número 2. Na época da ditadura, os nossos direitos foram preservados? Depois que a gente viu o conteúdo da aula de hoje, a gente consegue mensurar se os nossos direitos foram preservados ou não, não é mesmo? E na época da ditadura foi preservado? Não. Não mesmo. Os nossos direitos não foram preservados. Pergunta de número 3. Como era escolhido o governo no período da ditadura militar? Nós vimos aqui também na nossa aula que os presidentes eram escolhidos pelos militares. Então, quem escolhia o governo na época da ditadura militar eram os militares. Pergunta de número 4. Na sua opinião, nos dias atuais, nós somos livres ou vivemos em algum tipo de ditadura? Vamos parar para pensar. Na nossa aula, nós falamos que o atual governo é escolhido por quem? Como funciona? Então, nós somos livres para votar, nós temos o direito de ir e vir, nós temos direito à liberdade de expressão, nós temos direito à escola, saúde, lazer e assim sucessivamente. Então, hoje, nós somos sim livres, não é mesmo? Nós temos todos os nossos direitos resguardados e escritos ali, garantidos por lei. Então, nós somos livres. Bom, o nosso conteúdo vai ficando por aqui. Já respondemos juntos a atividade de fixação e agora vamos ver o que se pede para ser feito em casa? Agora é com você. Em seu caderno, escreva um relato sobre a ditadura militar no Brasil. Mas como assim, professora? Que tipo de relato? Você vai pesquisar, vai fazer alguma pesquisa, se não no computador, se você tiver aí alguém na sua casa que viveu nesse período, nessa época, né? Eu tive a oportunidade de conversar com meu pai sobre essa época. O meu pai viveu nessa época. E aí eu ouvi alguns relatos dele e tal. Então eu quero que você faça esse tipo de pesquisa. Você pode pesquisar no computador ou pesquisar com alguém aí na sua casa, na sua família, certo? Por hoje é só, a nossa aula vai ficando por aqui e eu aguardo você na próxima aula. E para acessar a plataforma SMEDGV/aluno, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMEDGV. Tchau, até a próxima!